Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Gestão Pública. Meu nome é José Roberto Pereira, sou professor aqui na Universidade Federal de Lavras, no Departamento de Administração e Economia. A minha área é de Administração Pública, dou aula no mestrado profissional em Administração Pública, aqui presencial, e no mestrado e doutorado em Administração, no acadêmico. Eu vou falar para vocês a respeito do público e o privado na gestão pública, dentro dessa especialização que vocês estão fazendo. Para tratar do público e privado na gestão pública, o que significa? Significa que nós, como gestores públicos, nós temos que compreender claramente essas diferenças do que é público, do que é privado e a sua influência nos processos de gestão, né? Para isso, é necessário que todos vocês, todos nós, possamos compreender a complexidade que é essa relação entre público e privado, especialmente no Brasil. Essa relação existe em qualquer lugar do mundo e em qualquer tipo de administração pública em qualquer país do mundo. No entanto, no Brasil, nós vamos observar a sua especificidade. E para isso, eu coloquei aqui nesse slide a relação entre Estado, sociedade e mercado. Todos esses três setores representados aqui por esses círculos, para que vocês possam compreender, né, essas múltiplas relações ou essas relações complexas entre público e privado na gestão pública. O Estado, aqui eu coloquei os círculos concêntricos de tamanhos iguais. Obviamente que em diferentes sociedades, e aqui no Brasil também nós podemos observar que o Estado às vezes pode ser de um tamanho maior, a sociedade menor, o Estado menor, né? Mas aqui, né, com essa representatividade aqui dos três setores, apenas didaticamente para vocês compreenderem essas relações complexas. Em relação ao Estado, nós vamos observar que o interesse público emerge como interesse público estatal. O mercado expressa especificamente o interesse privado e a sociedade expressa o interesse público não estatal. Eu vou explicar como que emerge esses diferentes tipos de interesse no âmbito dessas relações entre Estado, sociedade e mercado. Nessa parte, então, nós podemos observar que que faz a interseção aqui entre Estado e mercado, é onde se estabelece essa relação entre público e privado. E é aqui que nós temos que observar claramente os cuidados necessários, né, que devemos ter como gestores públicos, né? Da mesma forma, nessa parte que faz a interseção entre Estado e sociedade, também é nessa parte de interseção que se estabelece a relação entre Estado e sociedade, que o gestor público deve ter todo o cuidado em relação a essa relação público e privado. E, especialmente nessa parte que faz a interseção entre Estado, sociedade e mercado, que é essa parte aqui bem ao centro aqui, é que se dá realmente a maior complexidade dessas relações. Bom, como gestores públicos, nós estamos aqui no âmbito do Estado. Qual que é o dever do administrador público em relação com o mercado e com a sociedade? Seja no momento em que se procede para fazer as compras públicas, seja no momento do atendimento do servidor público à sociedade ao mercado, seja na prestação de serviços, né? Enfim, em todas as funções públicas que os administradores exercem, é necessário ter esse cuidado. Do ponto de vista do Estado, emerge o interesse público estatal. Qual que é o interesse público estatal? O interesse público, de uma forma geral, ele deve ter a primazia em relação ao interesse privado. Nós, como agentes públicos, nós nunca devemos colocar em primeiro lugar o interesse privado ou os nossos próprios interesses. Obviamente que nós temos informações, como administradores públicos, informações privilegiadas no âmbito da administração pública. E é aí o cuidado que se deve ter, né, observando especialmente
né, os princípios da administração pública, observando a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, que é extremamente importante nessa relação entre Estado, sociedade, Estado, mercado, e buscando a eficiência para a administração pública, tendo como horizonte, né, como o horizonte final, o interesse público. Então, o interesse público estatal, ele cuida, vamos dizer, dessa relação, deve-se cuidar dessa relação entre esses três setores. Do ponto de vista da sociedade, emerge o interesse público não estatal. Qual que é o interesse público não estatal? Após a reforma administrativa do Estado no Brasil, e em outros países também que procederam à reforma administrativa do Estado, emergiu em todos esses países o que nós conhecemos como gerencialismo, né? O gerencialismo tem como um dos pilares, né, a criação das agências reguladoras. E dentro dessa concepção de agências reguladoras e da busca da eficiência no gerencialismo, emergiu também as organizações não governamentais, como organizações que buscam cumprir as obrigações públicas para com a sociedade e para com o mercado, porém, essas organizações são caracterizadas como direito privado. São de natureza de direito privado, porém de interesse público. E é por isso que nós consideramos que aqui, no âmbito da sociedade, emerge o interesse público não estatal. Porque são essas organizações que cumprem o interesse público que o Estado delega para essas organizações, e elas têm a maior facilidade de realizar esse interesse público porque a natureza dessas organizações é de direito privado. Então, facilita muito a relação da sociedade com o mercado e com o próprio Estado. No âmbito do mercado, nós vamos observar a emergência e o desenvolvimento do interesse privado. Aqui é importante considerar que desde Tocqueville, que foi um francês que estudou a democracia americana e publicou um livro chamado A Democracia na América, que ele observou nos Estados Unidos desde o século XIX que o interesse privado era muito forte naquele país. Porém, ele observou também que no âmbito do mercado, emergiu, vamos dizer assim, no âmbito das relações entre mercado, Estado e sociedade nos Estados Unidos, que o interesse privado expandia para o interesse público, porque os americanos buscavam alcançar os seus próprios interesses, mas com vistas, né, com um objetivo maior, um objetivo mais amplo, né, que era atender o interesse público. Então, o interesse privado, no âmbito do mercado, ele pode também se expandir para o interesse público, desde que, né, se cumpra aquilo que ficou famoso nos Estados Unidos, a frase de que o que eu quero de melhor para mim, eu também quero de melhor para todos. E é isso que a gente acredita que falta no Brasil, no âmbito dessas relações Estado, sociedade e mercado, na gestão pública, que tanto os empresários aqui, quanto a sociedade, quanto os agentes públicos, políticos e administradores públicos, tenham esse espírito de que, ao buscar realizar e realizar o interesse público, nós estamos também realizando o interesse privado, né? Então, de tal forma que é importante, é necessário que vocês busquem, né, como administradores públicos, lerem mais a respeito dessas relações, né, desses processos que envolvem as responsabilidades públicas, né, como agentes públicos, né, e possam compreender também como lidar com o interesse privado e com esse interesse público não estatal. Para que a gente possa finalizar, então, a respeito dessa aula e dessa disciplina,
eu vou falar um pouco sobre os princípios da administração pública, que está aqui, como vocês podem observar, e está na apostila também, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses princípios são princípios constitucionais da administração pública e é obrigação de todos os administradores públicos conhecer, né, cada um desses princípios e seguir esses princípios na ação pública, né? A legalidade diz respeito ao cumprimento de tudo aquilo que é o dever do administrador público, seguir a legislação, seguir as leis, seguir as normas, seguir os regulamentos. Então, é permitido ao administrador público realizar tudo aquilo que está previsto na legislação. Então, nós não podemos, a despeito ou justificando qualquer coisa, não observar a legislação. É necessário ao administrador conhecer os elementos do direito administrativo, conhecer os elementos que compõem toda a peça legal da administração pública, seja no âmbito municipal, estadual e federal, nos 3 níveis, né, de governo. A impessoalidade é uma sequência da legalidade, porque no âmbito da legalidade se estabelece na administração pública uma estrutura de cargos. Então, é muito comum no Brasil nós confundirmos também, assim como a gente confunde o público com o privado, né? A impessoalidade diz respeito às ações pautadas na lei, porque nós ocupamos um cargo público, por exemplo, né? Nós ocupamos o cargo, então eu estou no cargo, eu não sou o cargo. Então, no Brasil, normalmente nós confundimos, né, a política, o cargo que o político ocupa, com a pessoa dele. Na administração pública, nós temos que fazer de tudo para que não se faça essa confusão, né? É necessário que nós tenhamos consciência de que nós ocupamos um cargo público e que esse cargo ele é temporário. Outras pessoas virão e ocuparão o nosso lugar. Então, nós não somos donos do cargo, nós não possuímos o cargo, nós estamos no cargo, né? Então, a legalidade e a impessoalidade, obviamente, andam juntos nesse sentido. Há outros aspectos que são importantes observar e vocês devem procurar também fazer uma leitura maior em profundidade sobre esses 2 princípios e as relações entre eles. Por outro lado, nós temos também, na sequência, o princípio da moralidade. A moralidade diz respeito à expectativa que se tem de honestidade, de probidade, de honradez das ações do administrador público em relação à coisa pública, como ela é administrada. Então, é necessário que se observe, obviamente, todos os princípios no seu conjunto. Mas a moralidade, ela tem um aspecto importante nesse contexto, porque é a expectativa que o público e as pessoas têm em relação ao comportamento nosso como administrador público, de que nós vamos agir orientados pela probidade, pela honestidade, ao administrar a coisa pública, né? Então, a moralidade diz respeito a esse tipo de comportamento esperado. A publicidade, tudo que nós fazemos na administração pública deve ser público. Aí o sentido do público. Nós não temos que esconder de onde que vem o dinheiro e onde ele foi aplicado e para onde ele vai, né? Todas as fases do processo gerencial devem ser apresentados de forma clara, transparente, para que o consumidor, o público, o cidadão possa, né, acompanhar esses processos e compreender e ter um entendimento claro a respeito de tudo isso. Então, a publicidade é um princípio fundamental também, né, e articulado com a moralidade, a impessoalidade e a legalidade, compõe uma peça de um agir probo, honrável do administrador público. E, por último,
o princípio da eficiência ele é extremamente importante porque o administrador público, né, sempre tem que ter esse direcionamento, vamos dizer assim, nas suas ações, de buscar a eficiência, né, no sentido da redução do custo, com o menor tempo, mas orientado para o interesse público. Não a eficiência no mesmo sentido do interesse privado, né? Porque no interesse privado se busca o lucro, no âmbito do mercado se busca o lucro, no âmbito da administração pública se busca o interesse público. Então, a eficiência é a eficiência do gasto público, é a eficiência dos processos gerenciais que buscam alcançar o interesse público em relação a qualquer outro tipo de interesse. Então, de forma articulada, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, de forma articulada, podemos compreender claramente as obrigações, os deveres, as responsabilidades dos administradores públicos e, com base nesse esclarecimento dos princípios e das relações entre Estado, sociedade e mercado, aí nós podemos compreender melhor o papel do público e do privado na gestão pública. Espero que com essa aula, com essas explicações, vocês possam ter tido o esclarecimento necessário, com base também na leitura que vocês fizerem do texto da apostila. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.